Tu já apertou a mão desse crente cheio do Espírito Santo? Se não, faça isso agora e libere uma palavra para ele. Diga: ainda bem que você veio. Não, diga: ainda bem que você veio. Fala: tu não sairá daqui da mesma forma que entrou. Diga: tu sairá deste culto, tu sairá do Chamep 2023 incendiado pela palavra e mais apaixonado por Jesus do que quando você entrou. Alguém acredita e recebe essa palavra? Aleluia! Deus é bom, irmãos, Deus é muito bom. Eu quero compartilhar o texto da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo, em seu capítulo de número 2, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto vocês se localizam ali, eu vou conversar com meu amigo músico. Posso, pastor? Posso? Rapidinho. Atos 2, versículo de número 37. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere. Muito bom, todo mundo achou. Capítulo 2, versículo 37 está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais. Apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Versículo 41, e a gente encerra. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E você dá um glória a Deus bem alto e bem forte. Glória a Deus. Antes de se assentar, estenda as mãos para cá e abençoe a minha vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a minha vida. Estou abençoada pela igreja do meu Senhor. Podei vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos me ouvem? Amém. Queridos, eu quero, antes de introduzir esse texto para vocês, fazer um momento de descontração, só para eu ter a convicção e certeza de que todos os que estão aqui neste culto ficarão até o findar da minha participação. Beleza? Então vai ser rápido essa interação nossa. Eu vou fazer aos senhores uma pergunta e vocês me darão a resposta. A pergunta que vos farei será: tá ligado? E para provar que você está ligado no culto, prestando atenção em tudo, me ouvindo, você vai me dar um pá. Este pá não é nada mais, nada menos que uma palma solo. Assim. Fechado? Vamos treinar rapidinho? Tá ligado? Tem muita gente para pouca palma, tá ligado? Tá ligado? Amém. Se eu disser glória a Deus, você diz glória a Deus. Se eu disser aleluia, você diz aleluia. Se eu disser amém, você diz amém.
Mas se eu disser, tá ligado? Tá ligado? Amém. Glória a Deus. Tá ligado? Aleluia. Tá ligado? Isso aí. Deu tempo de você gravar, tá ligado? Tá ligado? Muito bom. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro e santo, que é o vosso culto raciou. Vosso culto raciou. Paulo basicamente estava dizendo: quando vierem ao culto, não tragam somente o corpo, tragam também a mente. Façam tudo consciente. O glória a Deus é consciente, o aleluia é consciente, e o tá ligado? Tá ligado? É consciente, porque aí o teu cérebro manda informação para as tuas mãos, você? Muito bem. Tu está no culto comigo. Glória a Deus. Te peguei, você distraiu. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Muito bem. Olhe para cá. Queridos, o Espírito Santo é Deus sendo denominado na teologia sistemática como a terceira pessoa da Trindade. O seu operar, agir e trabalhar, ele é perceptível em toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo até o Novo Testamento. No Antigo ele é chamado de o Espírito de Deus, no Novo de o Espírito Santo, ambos a mesma pessoa. Livro do Gênesis, no seu capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2, Moisés narrou: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vã, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Ele está comunicando a nós e confirmando ao mesmo tempo a participação do Espírito no ato da criação do universo e de todas as coisas que nele há, pelo poder da palavra. No capítulo 1, no versículo de número 26 em diante, o Criador parte para a obra que mais amou, isto é, o antropos, o homem. E a frase utilizada por ele é: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você que entende do básico de português, percebeu que a frase está no plural, apresentando ali mais de uma pessoa, confirmando e testificando a participação do Espírito na formação do homem do pó da terra. Dos textos de 2 Samuel, no capítulo 23, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, está escrito que ele se fez presente na vida através de juízes, reis, sacerdotes e profetas. Lucas 1,35 diz que ele se fez presente no nascimento do nosso Cristo. Foi ele o responsável de transmitir as verdades intrínsecas na palavra sagrada, para que através dela houvesse um crescimento orgânico naquela que posteriormente seria chamada de eclésia, igreja. Seus atributos, Hebreus 9,14, fala de sua eternidade. Isto significa que ele não teve início, não terá meio e jamais terá fim. Ele não é preso a este tempo, ele é desde sempre para sempre. Amém. Olhamos para o segundo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, e fala de sua onisciência. Isto significa que ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos sonda. Antes que qualquer palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe de todas as coisas. Seu outro atributo, terceiro, onipresença. Salmo de número 139, dos versos do 7 ao 10, Davi fez uma oração: para onde eu fugirei de diante da tua face, ou da face do teu Espírito? Se eu fizer minha cama no céu, o Senhor me encontra. Nas mais profundas águas, o Senhor me encontra. Acima dos firmamentos, o Senhor me encontra. Não tem lugar para esconder. Aonde eu for, a tua mão e o teu Espírito me achará.
Olhemos para o livro do profeta messiânico chamado Isaías, em seu capítulo de número 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Vocês perceberam o contraste que é feito pelo profeta? No ano em que morreu o rei Uzias, o trono da terra estava vazio, mas o do céu estava ocupado. O Senhor estava sentado, serafins acima voavam, e eles tinham 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés, e com as outras 2 eles voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Acabamos de ouvir uma tríplice confissão de santidade, confirmando a nós que santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, como foi citado, também Atos do Espírito Santo, porque apresenta para nós o operar do Espírito na inauguração da igreja primitiva. Ela era um plano na eternidade, que foi anunciada em Cesareia de Filipe, comprada a preço de sangue na cruz do Calvário, e inaugurada em Pentecostes no seu capítulo de número 2. Capítulo 1, ele era uma promessa. Disse Jesus aos seus antes de ascender aos céus: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão as minhas testemunhas na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. No capítulo 2, uma realidade: enquanto oravam unanimemente, todos reunidos no mesmo lugar, eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, o Espírito deu autoridade, e através do nome de Jesus, Pedro levantou o paralítico na porta formosa. Em Atos capítulo 4, o Espírito os encheu enquanto eles oravam. Em Atos capítulo 5, o Espírito matou Ananias e Safira, porque mentiram no período de oferta. Em Atos capítulo 6 e 7, apresentam Estevão como homem cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, Filipe foi ao eunuco cheio do Espírito anunciar-lhe a boa nova de salvação. Em Atos capítulo 9, versículos 17 e 18, Saulo, depois de convertido, foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 9:31, a igreja crescia no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Em Atos 10:44, o Espírito veio sobre os gentios. Em Atos 11:25, um avivamento aconteceu por meio da genuína mensagem da cruz. Almas foram salvas. Em Atos capítulo 13, provando não ser uma força ativa e nenhuma energia, o Espírito separou por voluntariedade própria Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Eu poderia ficar aqui incansavelmente citando referências até o capítulo de número 28, mas a minha intenção não é cansar você. Então eu vim lhes pregar esta noite que antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Eu vou repetir isso em alto e bom som. Antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, porque primeiro nós somos, depois fazemos. Primeiro Ele nos enche e depois Ele nos envia. A igreja é impactada pelo Espírito e impacta o mundo pelo poder da mensagem do Evangelho. Por isso, não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, e jamais houve e nem haverá avivamento sem o Espírito Santo de Deus. Permita-me esta noite falar-vos sobre isso.
Avivamento. O que é um avivamento? É uma manifestação do Espírito que se dá por meio da mensagem genuína da cruz do Calvário e resulta em arrependimento, confissão, abandono de pecado e uma vida devocional em oração. Para Panton, avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver. Um dos maiores escritores da temática avivamento, chamado Leonard de Ravenhill, que descansa hoje no Senhor, escreveu em sua pequena obra intitulada Por que tarda o pleno avivamento, a experiência de um pastor que, indignado com a igreja que liderava, pregou na porta da mesma frase: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Esta igreja será avivada pelo poder da palavra ou morrerá pela falta dela. Não vamos muito longe, os dados não mentem. Igrejas espalhadas pelos Estados Unidos, muitas delas espalhadas pelo Canadá, muitas delas que desfrutaram de experiências extraordinárias, que vivenciaram o reavivamento, estão entregues à frieza espiritual e ao ceticismo. Em 1960, na Holanda, por exemplo, os crentes perderam vigor. Desde lá, pararam de adorar. Na Escócia de John Knox, um dos templos mais suntuosos, onde outrora no mesmo púlpito que era usado para pregar sobre o Calvário, hoje tornou-se palco para entretenimento de bêbados. Na Inglaterra, palco do segundo maior reavivamento da história, que se deu por intermédio de George Whitefield e de John Wesley. Menos de 4% da população inglesa vai a um culto porque perdeu simplesmente a vontade de prestar adoração ao Cordeiro de Deus. Então me escuta esta noite, eu não vim pregar só sobre um pré-avivamento, eu vim pregar aos senhores sobre um pós-avivamento. Eu não vim pregar sobre o que Ele quer fazer neste culto, eu vim pregar sobre o que Ele quer continuar a fazer depois deste culto. Então avivamento não é só o que você vive aqui, mas é quem você será quando sair daqui. Avivamento não é só o que você sente aqui, mas é quem você será amanhã no seu trabalho. Avivamento não é só o que você recebe aqui, mas é quem você será na tua escola, na tua faculdade, em qualquer outro lugar que pisar a planta dos teus pés. É antes, é durante, mas principalmente depois. Eu não entendi, Amanda. No antes você se prepara, durante você vive e depois você preserva. Aleluia, aleluia. Já ouviu o impacto da cruz e da ação do Espírito antes e depois da vida de um homem? Antes da cruz e de Atos 2, Pedro negou veemente a Cristo. Mas depois da cruz e de Atos 2, ele fez uma confissão poderosa. Em Atos 5:25, mesmo depois de ter sido açoitado, dizendo aos homens: importa-me muito mais obedecer a Deus do que o sistema dos homens. Antes da cruz de Atos capítulo 2, João impediu um homem de expulsar demônios no nome de Jesus, porque em sua mente este homem não fazia parte do grupo de discípulos. Mas depois da cruz e de Atos capítulo 2, ele escreveu as suas epístolas, chamando os leitores de meus filhos amados no meu Senhor. Antes da cruz e de Atos capítulo 2, olhemos para Tiago, filho de Boanerges, o filho do trovão, orou a Jesus dizendo: mestre, faça fogo cair dos céus, e esse fogo consuma os ímpios. Quem eram os ímpios? Os samaritanos. Mas depois da cruz e de Atos capítulo 2, ele morreu em Atos 12, pelas mãos de Herodes Agripa I, o ímpio, por não negar a verdade daquilo que ele pregava e acreditava. Levante a sua mão se você me ouve esta noite.
Deus. Portanto, Deus não te chamou por aquilo que você é, mas pelo poder que tem de te transformar enquanto você estiver nele. Levante a mão que eu vou falar mais uma vez. Esse glória pode sair da tua alma. Deus não te chamou por aquilo que você é, mas pelo poder que tem de te transformar. Agora eu faço uma pergunta. Pastor Josivaldo, o senhor pode me ajudar aqui por gentileza? Antes, quem éramos nós? Antes da cruz e antes de Atos capítulo 2, Efésios 2, o senhor pode ler? Efésios 2, Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Agora, quem somos nós depois da cruz e de Atos capítulo 2, versículo 9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu saliento, você é lavado, é remido, é regenerado, é justificado, é filho por adoção, é salvo pela graça. Levante a mão, levante a mão. É cheio, é cheio, é cheio, é cheio, é cheio, é cheio. Pega na mão de um crente cheio do Espírito Santo que está sentado ao seu lado. Pega na mão dele, sacode, vai, irmão. Aqui é o Chamep 2023. É culto pentecostal. Pega na mão e balança. Pega na mão e sacode. Pergunta a ele aí: aonde você estava uma hora dessa? Eu te respondo: pulando no bloquinho de carnaval. Mas olha onde você está hoje, no Chamep. Levante a mão para celebrar. Levante a mão e adore o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele. Então olhe para mim. O homem pode orar muito, mas ainda assim não pode produzir um avivamento. A igreja não tem a agenda do Espírito Santo. Ela tem a disponibilidade para viver, mas ele tem nas mãos a decisão de operar. Algumas religiões aí fora pregam que o poder que o homem precisa para superar e suportar os embates da vida emana das suas energias interiores. Mas Atos 2 veio para nos provar que o poder que precisávamos nunca veio de dentro, sempre veio do alto, veio de lá. E é por isso que eu não vim pregar no Chamep 2023 que o Espírito Santo vai descer. Não, eu vim pregar que ele já desceu. Eu vim pregar que ele está conosco. Eu vim pregar que ele continuará conosco até a consumação dos séculos e nos levará naquele grande dia para o encontro com o noivo nas nuvens. O homem não produz, ele vive. Aleluia, aleluia, aleluia.
Paulo disse, eu me lembro de Atos capítulo 8, quando a mensagem foi anunciada aos samaritanos. Simão mágico veio até Pedro, quando viu pela imposição de mãos os homens receberem o batismo, e ele disse, vem cá, eu vou te pagar, e em troca tu vai me dar o que tem. Gente que quer pagar para obter aquilo que só pode receber através de clamor, oração e jejum e renúncia. Venha Pedro, eu vou te dar dinheiro e tu vai me dar teu dom. Resumindo, quando eu estender as mãos, eu quero que aconteça através de mim o que os meus olhos viram acontecer através de você. Pedro disse, homem, tu não tem parte neste ministério, porque com dinheiro tu quisestes obter um bem que só Deus pode dar. Mas então eu preciso enfatizar a quem me ouve, dentro deste templo, neste cenáculo, ou até mesmo em casa, nós não estamos em um show místico onde o centro do culto é o homem. Aqui quem faz tudo é o Espírito. Quem convence é Ele, quem produz novas criaturas é Ele, quem liberta é Ele, quem regenera é Ele, quem levanta é Ele, quem edifica é Ele, quem salva o perdido é Ele. Olha para mim, tá ligado? Tá ligado? Capítulo 2, eles estavam reunidos unanimemente para vivenciarem o cumprimento da promessa. Lembra que Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, o próprio Cristo já havia dito, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Do capítulo 1 ao capítulo 10 foram 10 dias de orações. Eu ouvi, guardei, não gosto de reter, quero passar. A igreja orava embaixo, Jesus orava em cima. Se embaixo ela orava para viver, Jesus em cima orava para fazê-la viver. Então se aqui ela clamava vem, do alto ele clamava vai. Era ela que vem Espírito, e ele lá, vai Espírito. Vamos gente, primeiro dia de oração a igreja clamou, vem Espírito. Vamos lá, primeiro dia de oração a igreja clamou, Jesus do alto, vai Espírito. Segundo dia de oração ela clamou, Jesus do alto, vai Espírito. Terceiro dia de oração ela clamou, Jesus do alto, vai Espírito. Quarto dia de oração ela clamou, Jesus do alto, vai Espírito. Quinto dia de oração ela clamou, Jesus do alto, vai Espírito. No sexto dia ela clamou, Ele do alto, vai Espírito. No sétimo dia ela clamou, Ele do alto, vai Espírito. No oitavo dia ela clamou, Ele disse vai Espírito. No nono dia ela clamou, Ele disse vai Espírito. No 10º dia ela clamou, Ele disse sopra, sopra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, assentados em o mesmo lugar, e ouve-se do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e eles falavam em novas línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Eles ouviram, eles viram, eles falaram, e todos foram cheios. Celebra, 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 celebra. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça. E bora gente, canta. Uns desistiram,
120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos. Isso, vai. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa, pode aumentar o nível. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa, vem como labareda de fogo. Peça para ele repetir. Peça para ele repetir. Cadê o glória da alma? Cadê a tua adoração genuína? E aconteceu, né? Uns desistiram, mas quando de repente vem e pousa sobre cada um de nós. Vem como, isso, vai, tira da alma. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa, vem com teu fogo, vai, vem com teu fogo, reacende a chama, sopra. Aqui estamos. Seja renovado pelo Espírito de Deus esta noite. Seja renovado pelo Espírito de Deus esta noite. Fale línguas. Amanda, mas a língua só edifica a mim. Então seja edificado por si mesmo. Fala. Tem alguém nesse culto? Eu quero ver seus crentes. Cadê? Você que não é movido a bateria, vai, libera. Você que não é movido ao teclado, libera. Você que não é movido ao barulho, libera. Você que tem para entregar, entrega. Sai daqui vazio, mas entrega tudo, deposita tudo, derrama tudo. Oferta de libação, derrama, entrega. Quem entende? Aleluia. Olhe para mim. Cheios do Espírito. Assentai-vos, que irei terminar. Cheios do Espírito. E eles falavam em novas línguas. Os céticos que não compreendiam o que acontecia, diziam: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Impossível, porque quando o Espírito se manifesta, ele não rouba a consciência de ninguém. E um dos dons do Espírito é o domínio próprio.
Eles estavam cheios e falavam. Aí eles diziam: embriagados, bêbados. Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, o Jesus que vocês mataram, olha só a pregação, o Jesus que vocês penduraram no madeiro, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Ele subiu aos céus, depois de ter ressuscitado. Você percebeu? A mensagem apregoada foi a mensagem de morte e ressurreição. Cruz, Calvário. Versículo 36 do livro de Atos, no capítulo 2, diz: esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, olha a pregação, este Jesus que o sistema de vocês pendurou no madeiro, este mesmo Deus o fez Senhor e Cristo, acima de tudo e de todas as coisas. Versículo 37, o que lemos esta noite: então compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos? O que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos. Compungir significa ferir. A mensagem entrou no coração daqueles homens. A glória de Deus reflete quem somos. Desesperados, eles perguntaram: vimos, compreendemos, foi significativo, agora o que faremos? Aí Pedro disse: se arrependam dos vossos pecados e sejam batizados em o nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Bendito é o pregador que consegue fazer uma ferida no coração daquele que o ouve. Hebreus 4:12, o escritor disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os sentimentos e as intenções do coração. Arrependimento. Olhemos para o Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista pregou: arrependei-vos. Mateus 4:17, Jesus pregou: arrependei-vos. Marcos 6:12, os discípulos pregaram: arrependei-vos. Lucas 24:47, Jesus declarou que em seu nome o arrependimento para perdão de pecados deveria ser pregado a todas as nações. Atos 17:30, Paulo pregou: arrependei-vos. Agora pergunto: por que mudamos a mensagem? Por que mudamos a mensagem? O pregador, escute isso aqui, ele não tem nada a dizer sem a Bíblia. Ele não deve exibir as suas opiniões pessoais no púlpito, tampouco expor ensinos e filosofias mundanas. Ele tem consigo uma única responsabilidade: pregar a palavra. E é por isso que eu vim denunciar esta noite. Nos dias atuais, estamos acometidos por uma onda que sorrateiramente subtrai a cruz das pregações e dos cânticos. Aqui no altar não é autoajuda, é ajuda do alto. Por isso, não pode haver avivamento
sem arrependimento, nem cristianismo sem cruz. Pregue o Calvário, pregue que aquele que morreu ressuscitou. A maior pregação, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir isso aqui de novo. A gente está cansado de ouvir, não é verdade? É uma mensagem que não abre portas, é uma mensagem que não dá likes, é uma mensagem que não abre muitas agendas, mas é a mensagem que salva o pecador, é a mensagem que tira do buraco aquele que está perdido, é a mensagem que abre a porta para aquele que está sem saída. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Resgate, Senhor, a pregação do Calvário nos púlpitos da igreja brasileira. Arrependei-vos. Se não há arrependimento, é evangelismo, avivamento não. Olhem para a história. O avivamento que aconteceu na Inglaterra. As pessoas saíam de todos os lugares para ouvir John Wesley pregar. Um homem que ao todo em sua história de chamado e ministério pregou mais de 600 sermões na rua, atraía mais de 40 mil pessoas por dia. Perguntaram para ele uma vez: o que você faz para que tantas pessoas venham te ouvir? Ele disse: eu me coloco em chamas e o povo só vem aqui para me ver queimar. A mensagem foi a mesma de Atos 2: arrependam-se. Aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou para livrar vocês da condenação vindoura. George Whitefield pregou a mesma mensagem. Pessoas foram transformadas. A história diz que Charles Finney pregou por 28 dias consecutivos a mensagem de juízo. Ele não disse Deus ama vocês, ele disse Deus abomina o pecado de vocês. Ele não pregou sobre o céu, ele pregou sobre o inferno. Ele não pregou sobre a bondade, ele pregou sobre o juízo. Depois de mais de 28 dias, as pessoas cansadas emocionalmente, então foram visitadas pelo Espírito Santo, tiveram consciência de seus pecados e entregaram suas vidas a Jesus, chorando, pedindo perdão pelas suas práticas pecaminosas. Avivamento. País de Gales, século 20, 1904. Na aldeia de Lugor, um homem chamado Evan Robert recebeu uma responsabilidade: pregar sobre a cruz. Orou dos 13 aos 26 anos. Um dia, uma multidão de mais de 1.800 pessoas lotaram um galpão como este, porque queriam ouvir o pregador de Gales. Um homem magrinho, franzino, debilitado. Esperaram por mais de 3 horas, e então quando ele apareceu, não disse uma palavra a não ser: vamos orar. Em 1 ano e 6 meses, foi o suficiente para Deus sacudir aquele lugar. Almas foram salvas, vidas foram transformadas, botecos fecharam, prostíbulos fecharam, famílias foram restauradas. Médicos davam entrevistas dizendo: nossa, o que aconteceu foi extraordinário. Os que nos deviam estão ligando para quitar todas as suas dívidas. Você percebeu? Quando o avivamento bíblico genuíno acontece, ele não só causa impacto espiritual na vida de quem ora, ele causa um impacto moral na sociedade. Como aconteceu na Inglaterra, que eles foram livrados da grande revolução que teria para acontecer pelas orações de Wesley, pelas pregações de Wesley. Vocês têm acompanhado pelas redes sociais o grande mover de Deus, eu digo a vocês, um grande mover de Deus que tem acontecido em Asbury.
poço foi aberto naquele lugar e águas têm jorrado, matado a sede de pessoas. As palavras pregadas alcançando corações. Eu ouvi uma história que eu guardei, está marcada, desenhada na minha alma. O filho do Billy Graham contou uma vez que enquanto seu pai orava, passava por todas as bandeiras, clamava ao Senhor pedindo para que o Espírito Santo fizesse a sua obra. Quando chegou na bandeira brasileira, Billy Graham parou por um tempo e ficou olhando, a ponto do seu filho lhe perguntar: o que houve? E ele disse: o Espírito de Deus acabou de me informar que do Brasil sairá o último avivamento que incendiará o mundo antes do soar da última trombeta. Daqui sairá o avivamento que é tão profetizado na década de 70, na década de 80, na década de 90, na década do século 21, anos 2000. Ele disse que faria, ele disse que derramaria, ele disse que repetiria. A nação brasileira será o berço que inundará para as outras nações. Aleluia. Eu disse para ele: deixa eu estar viva para ver. A minha única oração é estar viva para desfrutar deste grande derramar que acontecerá. Levante a sua mão, levante a sua mão se você quer estar aqui, se você quer vivenciar isso. Por isso, voltemos ao Evangelho, voltemos ao Evangelho, voltemos ao Evangelho, voltemos ao Evangelho, voltemos à mensagem da cruz. Oh meu Deus, Ele fará aqui em nós, através de nós. É por isso que não devemos cessar de cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei só igreja, assim eu amo, sim eu amo. Cante mais alto. Diga que você levará, diga, diga, diga. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus. Você pode aumentar o nível da adoração se pôr de pé. Atrativo sem fim, porque nela Jesus nos salvou. Diga, se eu amo a mensagem
tem mistério aqui. Quem entendeu isso, diga amém. Isso, fica assim até eu encerrar. Olha para mim. Eu vou fechar agora. Se eu passar daqui, falarei de mim. Olha para mim. A promessa é para vocês. A promessa é para os seus filhos. Pedro pregando lá, há 2000 anos atrás. A promessa é para vocês. Que promessa? Promessa de salvação. A promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe, chegando até nós. É para os que estão, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 41. E os que receberam a palavra, bendito seja Deus. E os que receberam a palavra foram batizados, havendo ali um acréscimo de 3.000 pessoas. Eu acredito numa conversão em massa que acontecerá nesse Brasil, porque enquanto muitos estão pulando nos blocos de carnaval, você sucumbiu sua carne para vir para cá. Você absteve-se de viajar para outra cidade, outro país, curtir com a família, só para vir queimar. Deus te abençoe por isso. Aleluia. Que você leve esse fogo para casa. E que não fique só na sua casa, mas que incendeie o teu bairro, a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho, onde você pisar a planta dos teus pés. Que esse fogo não cesse, não se apague. Olhe para mim, olhe para mim. Eu vou encerrar. Eu quero fazer um convite esta noite. Oh Espírito, aquele que convence da justiça, do pecado e do juízo, aquele que regenera e produz novas criaturas, é a Ele que eu clamo esta noite, para que convença você que veio aqui neste culto. Talvez você não tenha um relacionamento com Jesus, veio somente a convite de alguém. Jesus quer salvar você esta noite. Ele te recebe como está e se prontifica a trabalhar para que você não permaneça do mesmo jeito, mas que você seja transformado, regenerado no nome de Jesus. Eu preciso dar o primeiro passo? Não, digo-vos que Ele já deu. Ele assumiu nosso lugar. Ele nos amou primeiro. Agora você só precisa corresponder a esse amor. Como, Amanda? Confissão pública de fé. Ele disse que aqueles que o confessassem diante dos homens, Ele o confessaria diante de Deus e dos anjos. Então eu vou fazer esta pergunta para você, homem, mulher, jovem, que veio a este culto e quer vivenciar o princípio de um avivamento a partir de agora, entregando a sua vida ao governo do nosso Cristo. Se o Espírito gritou na tua alma, sai correndo agora de onde você está e venha para este altar, porque eu acredito que hoje coisas extraordinárias Ele ainda fará em nosso meio. Existe alguém? Se tiver na arquibancada, venha. Estou afastada, quero voltar, Amanda. Venha. Eu não conheço Jesus, mas eu quero tanto conhecê-lo. Venha. Amanda, eu quero renovar minha aliança. Venha. Amanda, eu só quero queimar. Vem também. Aleluia. Mas por favor, sai do seu lugar aí. Vem correndo, vem correndo. Vem que o Pai está de braços abertos. Isso, e nós cantaremos. Se eu amo
de Deus. Até morrer eu a vou levarei, eu também minha depor uma coroa. Você está aí, você está ao lado de alguém que você sabe que precisa voltar para Jesus hoje. Fala para ele, vamos lá, eu vou pegar nas tuas mãos e vou junto com você. Adolescente, jovem é difícil, né? Eu queria ter nascido num berço evangélico, infelizmente isso não aconteceu comigo. Mas aos 14 anos de idade, em uma vigília, eu levantei as minhas mãos para Jesus. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 5 anos. Meu pai, infelizmente, negligenciou o seu cuidado comigo. Eu tinha tudo para dar errado. Cresci com 2 homens em casa e com um monte de outros entrando e saindo. O que me aconteceu? Nada. Eu levantei quando o apelo foi feito, chorando, sem entender nada. Eu só disse, eu quero isso para mim. E desde lá eu nunca fui tão feliz. Oh, que coisa louca, que coisa linda, boa, extraordinária, gente. A felicidade plena está em Jesus. O bloco passa, o carnaval acaba, mas a alegria com Jesus é duradoura. Por isso eu vou te convidar mais uma vez, eu vou entregar para o nosso pastor presidente. Se você estava afastado, venha para o altar, Jesus está te esperando. Se você não conhece a Cristo, mas quer entregar a Ele sua vida, venha também. Você que quer ser inflamado pelo Espírito de Deus, isso, sai do seu lugar aí, em nome de Jesus. Vem, filho amado, vem como estás. Está tendo salvação de almas, avivamento, conversão. Vem, filho amado, vem. Mas alguém que queira reconciliar ou aceitar a Jesus nessa noite, eu preciso fazer esse convite individual. Vocês lembram que eu pedi oração aqui por um jovem chamado Ronilson? Eu fui pastor desse jovem. E ele estava com as ideias que não era de Deus. E eu pedi para a igreja orar. A igreja orou, lembra? Ronilson, olha aqui para mim. Você tem 2 escolhas. Ou continuar no seu intento, ou deixar o Senhor te conduzir pelos caminhos dele. Seu primo pediu oração aqui. A igreja de Cristo orou. E eu tenho certeza que Deus cortou o laço. Quer reconciliar com Jesus hoje? Levante a sua mão e entregue-se novamente para Jesus. Aleluia. Pastor Marcos Mares,
pastor Marcos Mares, por gentileza. Aleluia, a igreja estende as mãos para cá em nome de Jesus. Há mais vidas que queiram reconciliar com Jesus. Corra, corra, corra. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Onde está mais vidas que quer reconciliar com Jesus? Você que está nos assistindo, Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te quer. Reconcilia com Jesus hoje. Aleluia. Mais pessoas que querem reconciliar com Jesus agora. Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te quer. Pela internet, Maria de Fátima está reconciliando com Jesus. Aleluia. A igreja estende as mãos. Vamos orar por estas vidas nesta noite. Paz a todos. Orem comigo para que o Senhor venha não só escrever o nome desses irmãos no livro da vida, mas como também para alguns aqui reavivar. Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, mais uma parte do teu povo que está se agregando à igreja. A igreja nesta noite está crescendo, está aumentando. A igreja nesta noite está sendo acrescentada. Em nome de Jesus, Senhor, para a tua honra e glória, como o Senhor tem realizado esta obra, continue, Senhor, a realizar, escrevendo, Senhor, o nome delas no livro da vida. Em nome de Jesus, Senhor, cortando o laço de morte, meu Deus, repreendendo o dardo inflamado, seta maligna, colocando por terra, Senhor, toda a ferramenta preparada contra estas vidas, e assim, Senhor, livrai-as de todo mal. Meu Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha, Senhor, encher a tua graça, dando, Senhor, vitória sobre as circunstâncias adversas. Em nome de Jesus, Senhor, ajudai-as, Senhor, a permanecer firmes, livrando-as dos maus pensamentos, das más intenções, das falsas amizades. Em nome de Jesus, Senhor, ajudai-as a prosseguir neste caminho, no caminho que é o Senhor Jesus, no caminho que é Jesus, no caminho que é verdade, no caminho que é salvação. E sobre ele, Senhor, libera graça. Sobre ele, Senhor, libera graça. Em nome de Jesus, ó Deus, ministramos a vitória, ministramos o poder, ministramos a salvação em nome de Jesus. É o Senhor Deus poderoso.
isso. Há poder no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar dentro da tua casa, no meio da tua família, no teu casamento. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias. Cadeias quebrar. Aleluia. 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 Chamep é isso. Chamep é avivamento. São 38 anos da presença, do agir de Deus. 38 anos onde nascem missionários, pastores. 38 anos da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Nas reuniões que tivemos antes de realizar, havia uma preocupação, claro, de realizar um trabalho num ambiente que não é comum fazermos, né, pastor? Não. Tinha convites para sairmos da igreja, mas por necessidade viemos para aqui. Viemos para aqui. Por necessidade de espaço, é a primeira vez. De espaço. Mas também tinha uma equipe, tinha uma coordenação orando que esse ambiente ele pudesse ser, as pessoas sentiam a presença de Deus. Havia uma coordenação, os pastores, nosso pastor, estávamos orando por esse ambiente, porque a partir do momento que terminar o Chamep, as pessoas que vão entrar aqui, era o que nós profetizamos. As pessoas que entrarem aqui para praticar seus esportes vão sentir paz, alegria. Porque aqui é um ambiente que estamos consagrando para o Senhor, aleluia. Essa é a marca dessa promessa, vida se entregando para o Senhor. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Você pode adorar Ele bem alto, aleluia. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel.